Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida que quer que eu tire acerca de qualquer coisa até agora? Estão vendo minha tela? Sim. Aham. Tá. Não sei até que ponto vocês chegaram a dar uma olhadinha nessa lista. Se já tentaram fazer alguma coisa. Alguém já tentou fazer alguma questão? Alguém viu essa lista já? Ou é nova para vocês? Sim, sim. Tá. Alguém tem alguma dúvida acerca dessa lista? Alguma questão que eu preciso dar mais uma atenção? Eu vou passar por todas, então, se alguém tiver, me parem se for preciso, tá? Então, a gente está estudando mudança de variáveis integral dupla, né? Essa primeira questão da lista diz para a gente integrar essa função aqui, aonde na região ômega, onde ômega é limitado para essa elipse. Bem, nota que integrar sobre uma elipse em coordenadas retangulares é um pouco complicado, né? Então, a gente pode fazer alguma mudança de variável para facilitar a nossa vida. Observa que a gente tem um x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado aqui dentro. Se a gente colocar esse menos em evidência aqui, a gente tem uma parte da expressão da elipse dentro do integrando. Então, isso dá uma dica para a gente de que a gente pode fazer uma mudança dessa direção. Eu vou fazer de dois modos aqui. O primeiro modo, eu vou fazer utilizando duas substituições, e aí o segundo modo eu vou fazer utilizando o que a gente chama de uma substituição para coordenadas elípticas, que aí a gente não precisa passar por duas substituições, vai tudo de uma vez, em uma só. Tá? Então, beleza. Inicialmente, eu vou chamar x sobre a de u e y sobre b de v. Para quê? Para essa elipse se tornar u ao quadrado mais v ao quadrado igual a 1, e aí a gente está num novo sistema de coordenadas, onde essa elipse, na verdade, agora é uma circunferência, centro na origem, raio 1. Certo? Então, bem, fazendo essa mudança de variável, a gente precisa calcular o jacobiano. Escrevendo y em função de v e x em função y em função de uv, né, e x em função de uv também. Lembre como a gente calcula o jacobiano, né? Derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v, para os determinantes. Então, a gente observa que o determinante nesse caso é AB. A gente poderia também ter calculado em vez de ser esse dxy sobre duv, a gente poderia ter calculado duv sobre dxy, olhando direto aqui, e fazendo du dx, du dy, dv dx, dv dy, e o resultado ia ser o inverso desse. Então, algumas vezes é mais vantajoso a gente fazer dessa maneira, mas no final os dois contas vão levar para o mesmo resultado. Então, beleza. Então, essa elipse, então, ela se transforma numa circunferência, um círculo de centro 0 e raio 1, e a gente tem uma nova integral. E essa integral, ela está agora limitado por esse círculo, só que ainda integrar sobre um círculo é melhor a gente fazer uma mudança de variável que facilita a nossa vida. Então, naturalmente, a mudança de variável que a gente faz é uma mudança de variáveis circulares, né, polares. Então, a gente chama U de R cosseno θ e V de R seno θ. Daí a gente já sabe que o jacobiano dessa mudança de variável é R, correto? E aí, bem, como é um círculo de centro 0 e raio 1, o R varia de 0 até 1 e o θ percorre toda a circunferência de 0 até 2π. Então, a gente passa dessa integral para essa integral inteirada aqui. E
entra um R aqui, que é o jacobiano, e 1 menos o ao quadrado mais v ao quadrado fica 1 menos r ao quadrado. E agora a gente está no caso do que a gente já sabe, que é uma integral iterada. E aí, para essa integral iterada, a gente vai fazer uma outra mudança de variável, certo? A gente chama W, vai chamar W de U menos R ao quadrado, dado que se eu chamo 1 menos R ao quadrado, né, a derivada dessa parte de dentro é menos 2R, e aí a gente tem um menos 2R dr, né, então a gente tem um R dr aqui. Beleza, fazendo W igual a 1 menos R ao quadrado, a gente tem dW igual a menos 2R dr, portanto, R dr é menos dW sobre 2. Eu já passei aqui direto, nota que essa integral ela não depende de θ. Portanto, essa integral mais externa de 0 a 2π de θ, no final das contas, é simplesmente 2π. Então, já passando 2π e dividindo por 2 desse w dw, desse dw sobre 2, a gente vai obter que essa integral aqui é simplesmente menos π vezes a integral de 1 até 0 da raiz de w vezes o jacobiano da nossa primeira transformação, dw. Nota que é 1, 0 mesmo, tá? Porque quando r igual a 0, w igual a 1, e quando r igual a 1, w igual a 0. E aí, se incomoda alguém, você pode inverter a ordem de integração tirando esse menos, né? Bem, resolvendo a integral, a gente obtém que a integral de raiz de w, que é w elevado a meio, isso é simplesmente 2/3 de w elevado a 3 meios, né? Somar mais 1 no expoente. E o resultado, então, é AB vezes 2π sobre 3. O segundo modo, eu não fiz aqui, mas a gente pode fazer agora, eu aproveito e faço já dentro do LaTeX, é usando a mudança de coordenadas elípticas, que ao invés de a gente fazer em duas partes, a gente pode fazer já direto em uma tacada só, que aí a gente vai sair daqui e vai cair direto nessa integral iterada, que a gente chama x de AR cosseno θ e y de BR seno θ. E aí nota que o A ele vem daqui, né? E o B vem daqui. Então, essa mudança de variável vai direto transformar, fazer essa transformação e a gente vai cair já numa integral aqui iterada. Então, deixa eu abrir o teste aqui. Vamos lá, vou fazer com calma. A primeira coisa que a gente precisa ver é o jacobiano dessa transformação. Então, vou escrever aqui, vou compilar aqui. Vai ser a derivada de x com relação a r é a cosseno θ. A derivada de x com relação a θ vai ser menos AR seno θ. A derivada de y com relação a r vai ser BR seno θ. E a derivada de y com relação a θ vai ser BR cosseno θ. E aí vai ficar claro agora. Certo? Então, eu estou derivando aqui AR cosseno θ com relação a R, a cosseno θ. Estou derivando AR cosseno θ com relação a θ. Vai ficar menos AR seno θ. Eu tenho BR, mas também. Que tirar U e o V, trocar por R e θ. Ah, sim, obrigado. E aí nota que a gente fazendo o determinante, isso aqui dá simplesmente AB vezes R.
E aí nota que se é um caso, a mudança de variáveis que a gente já fazia, R cosseno θ e B e R seno θ, é um caso particular desse, né? Quando A é igual a 1 e B igual a 1. Correto? Beleza. Então, o que a gente precisa ver agora é como vai ficar essa expressão aqui. Nota que x ao quadrado sobre a ao quadrado, como eu chamei x de AR cosseno θ, eu vou ter a ao quadrado, R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Botando menos em evidência, aparecendo mais aqui, vai ficar B ao quadrado, R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. No final das contas, então, a integral vai se tornar... Vou escrever aqui para vocês. Gente, se estiver confuso, vocês podem me parar, tá? Então, essa integral aqui. Ela vai se tornar, então, a integral de 0 até 2π, integral de 0 até 1 de raiz 1 menos, então vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado, vai ficar a ao quadrado, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, e aqui vai ficar a ao quadrado, r ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Então vai ficar a ao quadrado, r ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de θ, sobre a ao quadrado, menos a ao quadrado, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. É b aqui no caso. Sobre b ao quadrado. E vou botar aqui de r de θ. E aí nota que o a ao quadrado corta com a ao quadrado, o b ao quadrado corta com b ao quadrado, então vai ficar 1 menos, abrindo parênteses, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ, e essa integral, então, ela vai se tornar a mesma integral que a gente já resolveu aqui em cima. Doutor Jacobiano. Falta o jacobiano, perdão. Que eu vou colocar lá do lado de fora. Que é a D. Vezes o R aqui dentro. Então, reescrevendo, na verdade, vou... E aí, ficou desformatado, depois eu corrijo.
Beleza. E aí eu não vou resolver de novo, tá? Porque a gente já fez esse integral aqui em cima, mas é só para mostrar para vocês que tem uma maneira de você pular e fazer duas substituições. Pode fazer uma só. No final a conta é a mesma, só dá um pouquinho mais de trabalho. Beleza. Então vamos para a segunda aqui. Professor, eu tive Oi. uma dúvida. Claro. Eu não entendi muito bem por que o limite de integração foi alternado. Como assim alternado? Quando você fez a substituição, a segunda substituição, Aqui. você colocou menos π. Não, ali em cima. Vou mais Aqui. pra cima. Aí. E o limite de integração foi mudado. Ele foi de 1. Ele estava de 0 até 1 e foi para 1 até 0. Ah, sim. É porque eu fiz uma mudança de variável aqui. Eu chamei 1 menos r ao quadrado. Isso aqui está em R, né? A gente está usando a variável R. Sim. Então, eu fiz uma nova mudança de variável, eu chamei w de 1 menos r ao quadrado. E agora em w, quando r é 0, w é 1. Quando r é 1, w é 0. Então, essa sim. nova variável, esse é o novo limite de integração. Claro, claro. É claro que você pode inverter aqui o limite e tirar esse menos, né? No final Sim. das contas, a conta é a mesma. Mas tudo bem? Obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Era só isso mesmo. Beleza. Tá. Então, vamos para a segunda. A segunda é o seguinte. Calcular a integral 1 de ômega, né? Ou seja, na verdade, onde ômega é limitado por essas quatro parábolas aqui. Y igual a px, y ao quadrado igual a px, y ao quadrado igual a qx, x ao quadrado igual a y, x ao quadrado igual a by. E a gente tem essas condições onde p é menor que q e a menor que b. A gente vai ver onde a gente vai usá-las. E, basicamente, nesse caso, quando a gente tem uma integral de 1 de ômega, a gente está simplesmente calculando a área da região delimitada por essas parábolas. Alguém tem uma ideia de qual seria a mudança de variável que a gente poderia fazer nesse caso? Porque, assim, a gente encontrar limite de integração dessas quatro parábolas nas coordenadas que a gente está, retangulares agora, é um pouco complicado, né? Tem aí 4 pontos de interseção. Eu tentaria fazer um desenho antes para me localizar melhor no que essas parábolas dizem. Deixa eu acho que dá para a gente fazer aqui um desenho. Eu sou péssimo com GeoGebra. Deixa eu fazer uma função aqui. Ah, gente, perdão, sou uma negação em GeoGebra. Não consigo. Sim, Poderia vamos tentar chegar. usar o Note do Zoom, fazer o desenho na mão, né? O problema é que eu só uso o mouse, e eu uso o mouse com a mão direita, eu sou canhoto. E vamos ver como sai. Só para ter uma ideia mesmo. Uhum. Como que desenha? Annotate aqui, né? Tá. Deixa eu pegar uma tela melhorzinha aqui. Tá.
Então, a gente teria aqui o eixo cartesiano. E aí a gente teria duas parábolas. Vou desenhar só a parte no primeiro quadrante. Elas seriam assim, né? Nesse caso aqui, a gente teria essa parábola aqui, o P é maior do que essa. A y ao quadrado igual a x igual a x ao quadrado igual a AY e x ao quadrado igual a BY. Nesse caso aqui, o menor valor entra primeiro. E aí, essas duas parábolas aqui seriam as parábolas x ao quadrado igual a PY, x ao quadrado igual a QY. Então, essa seria a interseção das parábolas. Elas não têm outra interseção, correto? Porque essas parábolas em pé aqui, elas continuariam para cá. E essas outras duas parábolas aqui, elas continuariam para cá, no último quadrante. Então, a região que a gente quer integrar é essa daqui. Está claro para todo mundo? E aí, a gente poderia tentar encontrar esses pontos e tentar fazer a integral direto aqui, mas a gente pode fazer uma mudança de variável inteligente, de modo que facilite o nosso trabalho. Bem, qual que é a mudança de variável? Nota que se eu chamo y ao quadrado sobre x de u e x ao quadrado sobre y de v, eu obtenho que agora eu tenho 4 retas que são perpendiculares, concordam? Porque eu vou ter a reta u igual a p, u igual a q, x igual a v igual a a e v igual a b. E aí, então, enfim, vou basicamente calcular a área de um retângulo. Então, beleza. Então, a ideia é exatamente essa, chamar u de y ao quadrado sobre x e v de x ao quadrado sobre y. E aí, nesse caso, eu calculei jacobiano em função de x e y mesmo, né? Então, eu fiz du dx vai ser menos y ao quadrado sobre x ao quadrado, né? Lembra que a integral de menos 1 sobre x, de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Du dy vai ser simplesmente 2y sobre x. Analogamente aqui embaixo, dv dx vai ser 2x sobre y e dv dy vai ser menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Quando a gente faz esse determinante, isso dá menos 1. Portanto, o inverso desse determinante também é menos 1 e o módulo dele é 1. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com o fator de correção, né, do jacobiano, porque é 1 simplesmente. Então, e os novos limites de integração são u igual a p, u igual a q, v igual a a e v igual a b. Ou seja, na verdade, essa integral, no final das contas, é a área do retângulo, que vai ser... Aí a gente usa aqui a hipótese que a gente tem da ordem entre P e Q, né? Ou seja, P é menor do que Q e A é menor do que B. E elas são positivos. Então, a gente vai ter a integral de P até Q e de A até B de du dv. Que é simplesmente Q menos P vezes B menos A. Tudo bem? Beleza. Então vamos passar para a próxima. Nós estamos vendo aquela figura que você fez, ainda aparece acho que para todo mundo. Tem como você apagar ela? Sim. Eu vou apagar agora que eu terminar a questão. Ah, perfeito. Beleza, então a gente tem agora a terceira questão. Integrar a função x mais y ao cubo vezes x menos y ao quadrado, onde a região ômega
limitado pelas equações dadas por essas 4 equações aqui. E nota o seguinte, é meio claro qual seria a substituição que a gente faria, né? Olha que tem x mais y aqui, eu tenho 2 condições com x mais y, e eu tenho x menos y também na minha função, e 2 condições com x menos y. Então, é natural que a gente chame u de x mais y e v de x menos y, enfim, ou o inverso. Para a gente mudar para variável, então a gente vai ter, se a gente chamar u de x mais y, a gente vai ter u igual a 1 e u igual a 3, como a nossa nova região, e v de x menos y vai ter v igual a 1, igual a v, e v igual a menos 1. Então, assim, na verdade, a gente muda para um novo sistema de coordenadas, onde de novo tem o retângulo. Está resolvendo integral sobre um retângulo. Beleza. Então, chamando u igual a x mais y e v igual a x menos y, fazendo a derivada, fazendo jacobiana, né, em relação a x e y, du dx é 1, du dy é 1, dv dx é 1 e dv dy é menos 1. Portanto, o determinante é menos 2. E nota que eu fiz o determinante em relação a x e y, mas na fórmula de mudança de variáveis, o jacobiano é dxy sobre duv, então a gente tem que pegar o inverso do módulo desse determinante, que é simplesmente meio. E agora a gente tem uma nova região, né, delimitada por 4 retas perpendiculares, 2 a 2, né, que são u igual a 1, v igual a 1, u igual a 3 e v igual a menos 1. Então, essa nova integral vai ser x mais y ao cubo vira u ao cubo, x menos y ao quadrado vira v ao quadrado, o u vai variar de 1 até 3 e o v varia de menos 1 até 1. E a gente tem um meio do jacobiano. Nota que essas integrais a gente pode separar como produto de 2 integrais. Então, vai ser a integral em u e a integral em v. Bem, a gente sabe, a integral de u ao cubo é u à quarta sobre 4. E a integral de v ao quadrado é v ao cubo sobre 3. Fazendo a conta, a gente obtém, no final das contas, que o resultado é 20 terços. Não teremos terminado do cálculo, né? Tomando cuidado com o sinal aqui, eu até deixei explícito, tá? Menos, menos, aí sai com menos ao cubo, então menos continua. Beleza. Alguma dúvida, gente, em relação a essa questão? Ou as outras também? Tá. Então, vamos para a questão número 4. A questão número 4, a gente quer integrar a função 2x mais 1 sobre ômega, onde ômega é limitado por 2 parábolas e 2 retas, né? Y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado mais 1, x mais y igual a 1 e x mais y igual a 2. E aí, alguém me diz qual seria uma possível mudança de variável? Alguém enxerga? Eu acho que todo mundo concorda que uma natural é trocar uma variável, x mais y, chamar de alguma variável, né? U ou v. O caso das parábolas, a gente pode resolver passando o x para o outro lado, eu vou ter que y ao quadrado igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado se torna y menos x ao quadrado igual a 0, e y igual a x ao quadrado mais 1 se torna y menos x ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho duas mudanças, eu posso fazer u igual a y menos x ao quadrado e v igual a x mais y. E aí, a gente tem que ver depois como que a gente isola o x em função de u e v, que não é simples, mas, na verdade, a gente, no final das contas, não vai precisar passar por esse passo. A gente vai ver por quê, calculando jacobiano. Então, beleza. Eu chamo de y menos x ao quadrado e v de x mais y. O jacobiano vai ser du dv sobre dx dy
Então, a derivada de u com relação a x dá menos 2x, a derivada de u em relação a y é 1, a derivada de v em relação a x e em relação a y ambos são 1. Então, eu encontrei que o determinante é menos 2x mais 1. Só que nota, de novo, né? Eu encontrei duv sobre dxy. Então, eu tenho que calcular o inverso do módulo. O inverso do módulo é simplesmente 1 sobre 2x mais 1. E aí a gente não precisa nem se preocupar com aquela mudança de variável, porque vai cortar aqui, no jacobiano. Seja ela qual for, qual expressão ficasse, em função de u e v, ela vai cortar. Ela é a mesma do inverso do jacobiano. E a nova região delimitada vai ser por u igual a 0, u igual a 1, v igual a 1 e v igual a 2. Ou seja, essa integral ela se torna essa integral inteirada de u, de du dv, integral de 0 até 1, integral de 1 até 2, e aí é simplesmente o limite superior menos o limite inferior vezes o produto. E o resultado dá 1. Tudo bem? Então vamos para a quinta. Eu quero integrar essa função, y mais 2x, sobre raiz de y menos 2x menos 1, de ômega, onde ômega é limitado por y menos 2x igual a 2, y mais 2x igual a 2, y menos 2x igual a 1 e y mais 2x igual a 1. Eu acho que, bem, é um pouco claro também qual que seriam as mudanças de variáveis, né? Dado que eu tenho y mais 2x aqui, y menos 2x aqui dentro também, e y menos 2x e y mais 2x aparecendo também em quais são as curvas, né, que estão limitando a minha região, eu posso chamar u de y menos 2x e v de y mais 2x, ou o inverso. Mas nota o seguinte, no denominador aqui, eu tenho y menos 2x menos 1. Então, eu posso já chamar, na verdade, uma u ou v de y menos 2x menos 1. E aí, no final das contas, eu vou ficar com uma raiz de u ou v. Então, isso simplifica um pouco as contas, se você quiser ser bem rigoroso. Que foi dessa maneira que eu fiz, inclusive. Então, eu chamei u de y mais 2x e v de y menos 2x menos 1. Beleza. Nesse caso aqui, eu acabei não calculando o jacobiano, agora que eu estou vendo. Então, a gente calcula agora. Beleza. Só construindo agora com vocês a nossa nova religião é ótimo, né? Região. Então, se eu chamo u de y mais 2x, eu vou ter que, nesse caso, u igual a 2 e u igual a 1, dado que y mais 2x igual a 2 e y mais 2x igual a 1 são condições da existência da minha região. E aí, como eu chamei v de y menos 2x menos 1, isso implica que v mais 1 é y menos 2x. Então, a nova região vai ser v mais 1 igual a 2. Então, eu vou ter que v igual a 1. E, analogamente, v mais 1 aqui vai ser igual a 1, portanto, v é igual a 0. Então, essa é a nossa nova região. O que ficou faltando aqui é o jacobiano, que eu vou fazer agora com vocês. Aí eu já faço a correção. Estamos jacobiano. Vamos ver. Vamos lá. A derivada de u em relação a x é simplesmente 2. A derivada de u em relação a y é 1.
A derivada de v em relação a x vai ser menos 2. E a derivada de v em relação a y vai ser 1. Certo? Isso vai dar 2 mais 2, que é 4. Certo? Só que aí, de novo, a gente achou duv sobre dxy. Então, a gente tem que pegar o inverso do módulo desse determinante. Então igual a 1/4. Então, a integral vai tomar a seguinte forma. Agora a gente vai ter que dividir tudo por 4, né? Então, y mais 2x sobre raiz de y menos 2x menos 1 vai ficar simplesmente u sobre raiz de v, com os limites de integração. E aqui foi o que eu disse que se a gente fizesse aquela mudança colocando menos 1, ia mudar um pouquinho, porque daí a gente ficaria aqui com raiz de v menos 1, no caso, se a gente não tivesse chamado v de y menos 2x. É claro que integrar 1 sobre raiz de v menos 1 é análogo a integrar u sobre raiz de v, mas se você quiser ser bem rigoroso, aí você teria que fazer uma outra mudança de variável, né? Mas, enfim, também não precisaria, daria para fazer direto. Deixa eu só colocar 1/4 aqui, então. E aí nota que eu posso separar essas integrais, né? Como a integral de 0 até 1 de raiz de v, de 1 sobre raiz de v, dv, vezes a integral de 1 até 2 de u du. Colocando... Beleza. Então, a integral de v elevado a menos meio, que é 1 sobre raiz de v, é simplesmente 2 vezes v elevado a meio, né? Porque vai ficar v elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. A integral de u, simplesmente u ao quadrado sobre 2. Vou colocar logo. E aí, então, 1/4 aqui vai dividir com esse 2, no final das contas. Aqui, eu ficaria com 3 meios vezes 2, que daria 3, mas adicionando esse 1/4, então ficaria 3 sobre 4. 3/4. Tudo bem? Vamos então para a 6. Gente, me dá 30 segundos, rapidinho. Então vamos lendo a 6 aí. Não. Vamos lá. Essa 6 é um pouquinho mais complicada, mas também nada demais. Eu quero integrar de novo, né? Então, quando eu integro d ômega simplesmente sobre a região ômega, na verdade, eu estou querendo encontrar a área da região ômega.
Então, eu quero encontrar a área da região ômega, onde a área da região ômega é delimitada, onde a região ômega, né, é delimitada por essa equação daqui. E aí tem aqui um gráfico de qual que é essa equação, de qual que é a região ômega, né? Então, a região ômega seria simplesmente essa parte toda aqui. E nota o seguinte, é de se esperar, olhando o gráfico, que essa integral dê zero, né? Porque ela é simétrica, é uma região simétrica, e aqui eu tenho uma parte abaixo do eixo x e aqui uma parte acima do eixo x. Então, vamos ver. Nesse caso, nota que a gente também tem uma expressão que lembra um pouco a expressão de uma elipse, né? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9. Uma elipse seria igualar isso a um número, uma constante. Mas isso dá uma ideia de que a gente pode usar a mesma substituição, né? Usar a mudança de coordenadas para mudar as coordenadas elípticas para tentar resolver esse problema. Então, a gente faz x igual a 2r cosseno θ, porque a gente tem x ao quadrado sobre 4, e y igual a 3r seno θ, porque a gente tem y ao quadrado sobre 9. Né? O jacobiano, como a gente viu, é r vezes o produto de a e b, né? Que nesse caso é 2 e 3. Então, o jacobiano é 6 vezes r. E a nova região ela é definida por r à quarta. Então, vamos voltar aqui, com calma. X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9, no final das contas, isso aqui dá r ao quadrado. Então, vai ficar r ao quadrado, que é r à quarta. E aqui vai ficar simplesmente r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ menos cosseno ao quadrado de θ. Então, eu posso cortar 1 ao quadrado com a quarta, supondo que r é diferente de zero. E a gente usa a identidade trigonométrica, né, que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, isso é simplesmente cosseno de 2θ. Portanto, R ele vai ser mais ou menos a raiz do cosseno de 2θ. Então, o limite de integração de θ, ele vai ser a parte que, onde cosseno de 2θ é um número positivo, né, onde essa raiz está definida, que é simplesmente entre π sobre 4, menos π sobre 4 e π sobre 4. Portanto, o novo limite de integração vai ser R variando entre menos cosseno de 2θ até cosseno de 2θ, e θ variando de menos π sobre 4 até π sobre 4. Até aí, tudo bem, gente? Querem que eu repita alguma coisa? Professor, me perdi um pouquinho. Como é que você achou o menos π sobre 4 e o π sobre 4? Esse finalzinho mesmo. Sim. A gente... beleza. A gente quer... Para essa raiz estar definida, eu tenho que ter o argumento da raiz um número positivo. Então, olhando no círculo trigonométrico, qual que é o momento em que o cosseno ele é positivo? O cosseno ele é positivo, bem, o cosseno de zero é 1, daí eu posso subir até 90 graus e descer 90 graus também, concorda? Que esse é o momento onde o... Não sei se eu consigo descer um círculo aqui. Então, o meu cosseno, né, a projeção do raio no eixo x. Então, o cosseno vai ser positivo quando ele varia daqui até aqui. Concorda? Ah, tá, sim. Então, aqui bem, é menos π sobre 4, π sobre 4. Entendi, obrigada. Tudo bem? Eu poderia também ter escolhido outra maneira. Poderia ter escolhido 3π sobre 4 e 2π mais π sobre 4 também. Enfim, tudo faz. Mas essa é a maneira mais natural. E aí, todo mundo entendeu como eu obtive os limites de integração, etc.
Professor, para descobrir o limite de integração do ângulo, eu entendi. Só que eu achei que ao invés de ser do menos raiz de cosseno, fosse ser a partir do zero, porque o R tem que ser positivo, não? Eu cheguei até aí, só que nessa hora eu coloquei de zero até a raiz de cosseno. Faz sentido. É verdade. Deixa eu passar aqui. Mais uma questão, por que vai de menos π sobre 4 até π sobre 4 e não menos π sobre 2 até π sobre 2? Era para ser sobre 2, né? Entre menos 90 e 90, né? Sim. Mas aqui é 2π no ângulo. É 2π, é verdade, sim. 2π não, 2θ. Sim, faz sentido. De fato, vai para menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Verdade. Tá. Realmente, a questão do raio é de fato. Como que eu saio daqui? Então, na verdade, o raio não necessariamente ele vai ser positivo, porque a gente não tem necessariamente aqui que a gente está ter definido uma região, como por exemplo, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 5, por exemplo. Aí, nesse caso, a gente parametriza o raio como sendo um número positivo. Só que aqui eu quero encontrar, de fato, quais são os valores de R que satisfazem essa minha condição. Essa minha região aqui, ela não é uma elipse. Ela é uma região um pouquinho mais complicada. Então, é por isso que, nesse caso, o R pode ser negativo. Se eu fui claro. Porque, apesar de a gente estar usando uma mudança de coordenadas elípticas, a gente não está querendo aqui parametrizar o círculo, entende? Não está querendo encontrar os limites de integração para um círculo, e sim para uma região um pouco mais geral. Então, de fato, R pode ser um número negativo, não tem nenhuma restrição acerca disso. Tudo bem? Ok. Uhum. Eu acho que também se o R fosse positivo, só daria para pegar a parte... acabando pegando só a parte direita do gráfico, né? Porque se ele variar... Exato, você pegaria essa parte direita. Aí ou teria que mudar o ângulo, ou mudar o R para ser mais abrangente. No caso, se for mudar do R para ele ter números negativos. Pegando só essa parte aqui, né? Se você pegasse, acho que talvez o ângulo inteiro, tipo, de 0 a 2π, mais ou menos, talvez desse, não sei. O problema é que de 0 até 2π, você ia ter partes, né, onde essa raiz não está definida. Faz sentido. Beleza. E agora a gente tem a sétima e a oitava. A sétima, eu quero calcular a integral da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado sobre y ao quadrado sobre a região, que a região é um círculo de centro 0 e raio 2. E aí, bem, eu acho que a essa altura é um pouco claro qual que é a mudança de variável que a gente tem que fazer, né? Dado que tem x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. Então, a gente pode chamar, nesse caso, x é r cosseno θ, y igual a r seno θ. A gente já sabe que o jacobiano é r. E aí agora, né, como a gente está querendo... Como a nossa região é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, é um círculo de raio 4, aí sim a gente impõe a condição de que r é um número entre 0 e 2 e de que θ é um número entre 0 e 2π. Para a gente pegar toda essa região. Então, essa nova integral ela vai se tornar simplesmente r sobre 1 mais r ao quadrado. Que x ao quadrado mais y ao quadrado vai se tornar r ao quadrado. De novo, né,
não tem uma dependência de θ aqui, portanto, essa integral mais externa simplesmente vira 2π. E aí agora eu estou integrando a função r sobre 1 mais r ao quadrado, que, bem, substituição simples, né? U igual a 1 mais r ao quadrado. E, portanto, r dr é dw sobre 2. E o novo limite de integração é, bem, quando r é 0, w é 1. E quando r é 2, w é 5. Ou seja, essa integral aqui vai virar simplesmente 2π. Aí agora eu tenho 2π sobre 2, porque eu tenho meio do RDR, né, que virou dw sobre 2. E integral de 1 até 5 de 1 sobre w dw. Lembre que a integral de 1 sobre w dw é o ln do módulo de w. Só que como o nosso domínio aqui são números positivos, a gente não precisa se preocupar com isso. Portanto, no final das contas, vai ser simplesmente π vezes o logaritmo natural de 5 menos o logaritmo natural de 1, que é 0. Então, é π logaritmo natural de 5. Tudo bem? E a última questão, a gente já fez essa questão, na verdade, hoje, né? Ela é uma parte da questão 1. Nota que a gente está querendo integrar a raiz de 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, menos antes do parêntese, né? Sobre o círculo unitário. Nota que na solução 1, a gente caiu exatamente nessa integral aqui. Só tinha um AB a mais, mas a gente já resolveu ela. Só que com a cara de u ao quadrado e v ao quadrado em vez de x, y. A gente obteve AB vezes 2π raiz de 3. Então, é natural a gente esperar que o resultado da última integral seja simplesmente 2π sobre 3. Nós vamos refazer. A gente faz a nossa variável r cosseno θ, r seno θ. O jacobiano a gente já sabe que é r. Como a gente está querendo integrar no círculo, r é o número entre 0 e 1 e θ é o número entre 0 e 2π. Portanto, essa integral aqui, raiz de 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, vai virar r, que é o jacobiano, vezes raiz de 1 menos r ao quadrado, r variando de 0 até 1 e θ variando de 0 até 2π. Beleza, também não tem dependência de θ, então posso colocar o 2π aqui. Resolvendo, bem, da mesma maneira, né, chamando w de 1 menos r ao quadrado. Então a gente vai ter que r dr é menos dw sobre 2. E os limites de integração, nesse caso, vão se inverter, né? Quando r é 0, w é 1. Quando r é 1, w é 0. Então, eu obtenho 2π vezes menos meio, vezes a integral de 0 até 1 de raiz de w dw. É que eu fiz um pouquinho diferente, eu inverti o limite de integração. Então, aqui vai ficar simplesmente π vezes a integral de 0 até 1 de raiz de w dw. E aí, análogo ao primeiro caso, esse aqui é 2/3 de w elevado a 3 meios, para w entre 1 e 0. Né? Então, aplicado em 1 menos w aplicado em 0. É simplesmente 2/3 de raiz de π, de 2/3 de π, né? Que era o resultado que a gente esperava obter, dado que a gente já fez essa questão não como parte de outra. Aqui. Alguma dúvida, gente? Em alguma questão da lista que não ficou clara? Ou até uma dúvida relacionada a, enfim, outro assunto? Ele repasse alguma questão, alguma coisa. Teórica também pode ser. Não? Acho que está tudo certo, professor. Beleza. Então, acho que a gente fica por aqui, né? Se ninguém tem mais dúvida. Eu vou pedir para o Sérgio colocar já o gabarito dessa lista no site. Não sei se ele já colocou. E é isso, eu aconselho que vocês refaçam essas questões e façam exercícios do Biomara também. Tem exercícios bons lá.